tem novidades aí sobre o pagamento da Arena Corinthians. O Corinthians assinou um novo acordo com a Caixa Econômica Federal. Caixa Econômica Federal que também vai ajudar o Flamengo a construir o seu novo estádio. O Flamengo com um projeto aí para a construção de um novo estádio ali na área do gasômetro, no centro do Rio de Janeiro. O Flamengo decidido a ter agora a sua própria casa, o seu próprio estádio. Vai, inclusive, ser uma situação delicada para o consórcio do Maracanã. Será que o Maracanã vai conseguir se manter sem o Flamengo? Tem muito debate hoje aqui para a gente falar sobre essa situação de Corinthians, de Flamengo. A presidente da Caixa Econômica Federal esteve ontem aqui na Jovem Pan e deixou claro aí as situações do estádio do Corinthians e do Flamengo. A gente vai colocar aqui a declaração dela, primeiro sobre o estádio do Corinthians, depois sobre esse auxílio que a Caixa vai dar ao Flamengo, porque é um grande alívio para os dois clubes. Agora, a pergunta é, isso é certo? Não é? Vanderlei Nogueira vai comentar isso pra gente, Mauro Betting também. Antes, a declaração aqui da presidente da Caixa Econômica Federal sobre a situação do estádio do Corinthians. Na época da operação original, da construção do estádio do Itaquerão em 2014, tanto a Caixa como o BNDES entraram como credores, né? O que é diferente. Agora eu tenho um imóvel que possivelmente eu posso vender ou fazer alguma transação imobiliária. Naquela época entrou como credor, financiando a obra do estádio com as empreiteiras que participaram. Essas operações não foram pagas, então hoje estão provisionadas a zero no balanço. Nada significa provisionado a zero, para quem não entende. Vamos supor, eram 2 bilhões de reais que foram emprestados, não foram pagos, aí você vai entrando em atraso, você entra em classificação de risco, até que chega uma hora que você marca zero, você fala, não espero mais nada, mas ainda assim você atua para reestruturar essa dívida. Então, a equipe lá de finanças da Caixa vem atuado com muito afinco nisso, né, no maior interesse público, e agora vai sair uma operação de reestruturação, se não me engano foi comunicada hoje, para que a gente reforce as garantias, e aí trazendo garantias envolvendo a bilheteria do estádio, a venda dos direitos de transmissão dos jogos, a cessão de alguns jogadores, para que a gente reforce as garantias e recupere esses recursos. Então, é uma operação que vem transitando desde 2014, aliás, antes de 2014, né, que foi quando teve a Copa, até hoje. Então, isso foi uma operação de crédito muito mal sucedida no final, que a gente ainda tenta reestruturar e recuperar. E agora foi mais um capítulo disso. Nada foi pago, presidente? O Corinthians não pagou um tostão do empréstimo? Está recuperando. Agora a gente reforçou as garantias, e aí quando você pega a garantia na bilheteria do estádio, etc., começa a criar um fluxo de amortização. Eu não participei dessas transações, dessa reestruturação, não tenho tanto detalhe, mas assim, teve um comitê grande agora que esse reforço de garantia dá uma viabilidade de pagamentos muito maior, uma vez que o clube em si tem um ativo muito valioso, né? Seja na torcida, que é enorme, na bilheteria, seja nos jogadores, seja na venda dos direitos de transmissão. Então, eu acho que isso vai permitir que a gente tenha um cenário diferente para frente. Olha aí, ó. Daniela Marques, a presidente da Caixa Econômica Federal, quando ela é perguntada nada foi pago, ela foge do assunto. Ela, mas agora tem garantias, ou seja, parece que nada foi pago, como foi feita a pergunta, e ela deixa claro, agora temos garantias. E ela falou sobre a bilheteria da Arena Corinthians, sobre os direitos de transmissão da televisão, que vão ser usados como garantia para o pagamento. O Corinthians, que não vai ter que pagar nada em 2022, e empurrou para esse pagamento a partir de 2023. O Duílio, presidente do Corinthians, ele fez uma postagem nas suas redes sociais e a gente lê aqui para vocês. Assinamos em caixa alta, no ritmo que a negociação exigiu, desde o dia 1. Com orgulho, damos esse passo e agradeço a todos os envolvidos. Divido essa vitória com o presidente Andrei Sanches, que iniciou esse processo. O Conselho
e todos que torceram por nosso final feliz com a Caixa. Vai Corinthians, é esse aí, o Twitter do Duílio. Queria perguntar para você, Vanderlei, para o Mauro César também, que acabou de chegar, que sempre bate muito na tecla da dívida do Corinthians, sobre essa situação. Muito positivo, o presidente do Corinthians comemorando, homenageando o ex-presidente que começou essa situação. E já que a nossa produção falaram aqui, é o Mauro primeiro, porque é um tema que o Mauro sempre fala muito. Então, Mauro César, o que falar sobre essa situação, sobre a declaração da presidente da Caixa Econômica Federal e o acordo da Caixa com o Corinthians para o pagamento do seu estádio? Nada. Falar o quê? O tweet do presidente do Corinthians homenageando o ex-presidente, que foi quem começou toda a aventura do estádio, que colocou o clube nessa dívida colossal. Tudo começa quando esse ex-presidente que ele homenageia, juntamente ali com o Ricardo Teixeira, consegue colocar o estádio do Corinthians como estádio da Copa, que seria a priori o Morumbi. E aí uma obra que seria de inicialmente 500 milhões, é o que se falava, já com a intervenção do então presidente da República, um negócio absurdo, né? Junto a uma construtora para construir um estádio para um clube de futebol, que é um negócio inaceitável do ponto de vista lógico. A partir daquele momento, o que acontece? O Corinthians entra numa aventura de um estádio de Copa do Mundo, um estádio de abertura, um estádio caríssimo, muito mais caro do que... Para quem não sabe, a abertura da Copa do Mundo recebe vários chefes de Estado, o caderno de encargos coloca uma série de exigências que nem a final tem. Então o estádio teve que ser mais caro do que deveria ser inicialmente. Uma coisa que se arrasta já há muitos anos, um problema que se arrasta há muitos anos, do ponto de vista econômico, uma âncora para o clube, embora esportivamente seja ótimo ter o seu estádio, isso é inegável, mas não precisava ser um estádio tão caro. E agora o que a gente tem sempre são essas coisas. Quantas vezes você já ouviu falar, um presidente, outro presidente, não, agora resolveu, não sei o quê, a dívida é só com a Caixa? Eu acho que assim, a gente vai ter o que falar, de fato, no dia que o Corinthians colocar no seu site o balanço, né, lá do CNPJ da Arena, e colocar todos os detalhes desses acordos. Todos os detalhes. Devemos tanto para a Odebrecht, devemos tanto para tal credor, devemos tanto para a Caixa Econômica, e isso vai ser pago assim, assado. Aí você tem o que falar, porque você está falando em cima de algo concreto, detalhado. Não para mim, não. Para o torcedor do Corinthians, para o sócio do Corinthians, para o sócio fiel torcedor que comparece, para o torcedor que compra o ingresso, para aquele que é o maior interessado, que são os donos do clube. Os donos do clube são os torcedores, eu penso sempre assim. Embora algumas pessoas, em todo clube tem isso, tem aqueles que se acham os donos. Aí você vai ter que falar. Enquanto isso é o quê? E outra coisa, coincidência ou não, também veio da Caixa Econômica um sinal positivo para a construção do estádio do Flamengo. Sim, que a gente vai falar no mesmo dia, né? Você acha que ano de eleição, gente, você acha que alguém da Caixa Econômica vai falar que não vamos apoiar o estádio do Flamengo, não, vamos aqui endurecer a negociação com o Corinthians? As duas maiores torcidas do Brasil, e que vão se enfrentar agora os dois times? Independentemente de quem estiver no poder, isso nunca vai acontecer. Nunca vai acontecer. Eu não estou nem, no meu discurso, não é nem político nesse caso aí, não, pelo contrário. Qualquer político, qualquer corrente política. Estamos no ano de eleição, gente. Então é evidente que sempre vão ser sinais positivos. Eu não me permito ser ingênuo, mas se o torcedor quiser ser ingênuo, ele tem todo o direito de sê-lo, tem todo o direito de continuar acreditando nessas histórias. Eu gostaria muito de ver um detalhado para poder até procurar um especialista. Vem cá, isso aqui é legal, isso aqui está sendo bacana, é bom para o Corinthians, e poder vir aqui elogiar, mas, enfim. Aliás, eu prefiro me guiar pelo que Aliás, é aniversário dele hoje, um abraço aí, um parabéns para o Rodrigo Capello. 33 anos, diz ele. Também pode ser. Tá bem na Espanha, né? Por isso tá que aqui, não sei, tá aqui de férias, mas na Espanha se cuida mais. Né? Isso aqui foi publicado exatamente há 1 mês e 3 dias por ele. As finanças do Corinthians 2021, sob nova direção, o desempenho do futebol melhora, mas crise financeira segue severa. É só ler. E fala aqui de tudo, aqui todos os problemas financeiros do Corinthians. Enfim, para você pagar uma dívida grande, você também tem que ter receita. Agora, para você ter time forte, pagar a dívida grande, tem a dívida do clube também, que tem nada a ver com o estádio, que foi uma dívida que disparou, não sou eu que estou dizendo, gente, são os balanços do clube, na gestão do ex-presidente homenageado. O ex-presidente homenageado. Foi na gestão dele que disparou. Não sou eu que estou falando, gente, é só olhar os balanços. Eu não falo nada, eu não sou especialista de balanço, mas a gente olha, também sabe entender ali os números, e quando não entendo, eu procuro o César Grafietti, eu leio o Rodrigo Capello, para entender melhor, porque eles são especializados. É o jornalista especializado no assunto, e o Grafietti é o cara que domina completamente essa questão das finanças. Então seria muito bacana que o Corinthians publicasse no seu site, não para mim, repito, para o seu torcedor,
detalhadamente todos os acordos. A nossa dívida do estádio é tanto, temos que pagar tanto para fulano, tanto para ciclano, tanto para caixa, isso vai ser pago assim, 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 assim. E você acabou de falar, esse ano não paga, vai empurrar para o ano que vem. Enfim, quem acredita em mágica, em engenharia financeira, eu escuto esse papo de engenharia financeira no futebol desde os anos 70. Geralmente não dá certo. Né? Boa sorte para o Corinthians e para os corintianos. Só uma pergunta para o Mauro também, já jogando para o Vanderlei. É estranho, porque no futebol, essas dívidas, elas são empurradas como elas não são em lugar nenhum. Né? Nenhuma empresa você consegue empurrar tanto dívida quanto você consegue no futebol. Nenhuma pessoa física que tem uma dívida, ela consegue empurrar tanto. Por que os clubes eles são tratados diferentes? Por que no futebol é diferente de dívidas normais? É clube, boa tarde, porque é clube. Algumas entidades e algumas associações comerciais, bancos, agora, claro, vários bancos anunciam, né, um pouco mais, um pouco menos. O Vampeta veio com o dinheiro do Excel, quando ele veio em 98, que havia entrado em 97 no Corinthians. Crefisa agora no Palmeiras, por exemplo. O que acontece? Isso é palavra de gente que trabalha no mercado. Se eu sou um banco, qualquer banco, pense um grande banco, vai? Um médio banco. Tá. Alguns bancos que entraram, por exemplo, em 2011, a BMG tinha de 10 a 12 camisas com patrocínio laranjinha dele lá nos bancos, nas camisas dos times da Série A. O que o banco vai fazer? Eu vou cobrar um Corinthians, eu vou cobrar um Flamengo, um São Paulo, um Internacional, um Palmeiras? Não, porque exatamente como destacou o Mauro César, e estão falando de uma instituição privada, não é nem ano de eleição. É complicado você botar no pau, por tabela, 30, 40, 20 milhões de pessoas. Eles evitam fazer esse negócio. E fica essa coisa que vai arrumando. Então vocês acham que tem a ver com isso? É para não se queimar com os clientes também que com torcem pelos futuros clubes. clientes. Também tem a ver com isso. Como é que eu vou processar um clube de futebol? Ou vou pedir o que de fato eu mereço receber, embora banco dá para discutir pra cacete, para não falar a palavra que alguns bancos merecem. Ou vários, ou todos. Mas enfim, fica essa situação. Os dirigentes, estou falando aqui palavras de um CEO de banco e de um presidente, isso há 2 anos, outro há 4 anos, e que não mudou muita coisa, claro. Eu vou processar um Corinthians, eu vou processar um São Paulo, Flamengo, um grande clube, um clube até de menor porte para ficar com problema com a torcida. Então alguns eles preferem não ter problema. Enfim, então essa é uma das partes das questões em cima da tua pergunta mais objetiva. Vanderlei Nogueira, o que falar sobre essa situação, né? Da Caixa Econômica Federal? A gente vai falar também da ajuda que a Caixa vai dar para o Flamengo construir o seu estádio, mas focando primeiro nessa situação do Corinthians. Teve, inclusive, comemoração do presidente Duílio e homenagem ao presidente Andrei Sanches, que era o presidente onde tudo começou. Onde o acordo começou, a construção da Arena Corinthians começou. O que falar sobre toda essa situação e sobre esse perdão, né, da Caixa Econômica Federal ao Corinthians, sendo que o Corinthians pode também começar esse pagamento só a partir de 2023. Asmar, boa tarde a todos. Eu queria só começar pensando o agradecimento ao conselho que a nota faz, né? Só queria explicar, de acordo com a lei, os conselheiros são meros espectadores. Você pode colocar o que quiser para aprovar, se eles quiserem aprovar coisas absurdas, eles podem aprovar porque eles não pagarão por isso. É o que diz a lei. A lei é 13.155 de 4 de agosto de 2015. É o Profut, que você já ouviu falar. O artigo 24 diz o seguinte: os dirigentes das entidades desportivas profissionais de futebol, independentemente da forma jurídica adotada, têm os seus bens particulares sujeitos ao disposto e tal. Os dirigentes e tal. É só a direção executiva que é responsável pelas coisas que faz. Então, quando você, qualquer clube, tá? Quando você ler alguma notícia ou souber alguma informação importante e quando colocam o conselho aprovou, olha, a lei só concede responsabilidade para a direção executiva. Então, se você não tem, teoricamente você é um conselheiro, você não tem nenhuma responsabilidade sobre acertos ou desmandos, você vota lá politicamente, agradando, a sua carteirinha tem valor, é assim que funciona. Essa é a lei. Então, o conselho foi incluído nessa nota, acho que por uma gentileza, por uma elegância. Outra coisa que eu queria dizer é que todas as instituições estatais, especialmente as estatais, querem receber. Não importa, elas não podem abrir mão. Então, se você não paga, todos têm direito a refinanciamentos.
Então, o que é feito com um clube de futebol é feito também com empresas, né, que devem a refinanciamento. Como é que funciona o refinanciamento? Você faz um acordo, quando você, se por acaso, daqui um ano, por exemplo, você começa a pagar. Na 13ª parcela, você atrasa ou não paga. Quebra o refinanciamento e começa a cobrança da dívida principal, que é o valor total. Você pagou, você parou, você interrompeu, de novo aparece a conta para alguém pagar. Se não tiver dinheiro, vai ter que lutar juridicamente para refinanciar novamente. Isso pode acontecer durante 10 anos, 20 anos, 30 anos. Se alguém interromper o pagamento, vai acontecer uma nova conversa. Com relação a esse caso específico, que é o estádio do Corinthians, o Vampeta brinca muito aqui, ninguém vai colocar o estádio nas costas e levar embora. É óbvio. Ninguém vai derrubar o estádio para construir prédios, vai colocar o estádio em leilão. É uma série de coisas que você sabe perfeitamente que essa dívida é diferente. A Caixa tem que aceitar, guardadas as devidas proporções, uma negociação. Mas o Vampeta, Vanderlei, ele fala num tom de brincadeira, mas ele tá certo. Não, eu tô dizendo. Porque, ó, o Corinthians, ele não paga a dívida, o Corinthians segue com a sua dívida, a Caixa Econômica Federal, ela perdoa, e como diz o Vampeta, nada muda. O Corinthians está contratando 3 grandes jogadores, Yuri Alberto, Balbuena, e agora o Corinthians fecha com Fausto Vera, volante, tendo uma dívida gigantesca. Então, o Vamp, o que ele fala na brincadeira, e que às vezes a gente brinca, é verdade. Então, é verdade. O Corinthians pode continuar levando a vida dele normalmente com uma dívida gigante. É diferente de uma casa que você pode perder, coloca a sua casa a leilão. É uma coisa, claro, são situações diferentes. Mas então a Caixa tem interesse em refinanciar. A força do Corinthians, junto à sua torcida, com a sua torcida e tal, facilita, entre aspas, porque vem se arrastando, toda hora vem se arrastando a negociação. Mas chega num ponto, próximo de um quadro eleitoral, né, que isso mudou também a direção da Caixa e era inevitável acontecer o acordo. Vai começar em 2023, próximo da próxima eleição do Corinthians. Se o presidente atual não seguir, se surgir um opositor ou mesmo representante da situação, ou ele buscar a reeleição, isso não interessa agora. O chumbo fica para quem começa. Eu sempre brinco aqui, e também tenho fundo de verdade, que quem vai pagar o último boleto desse carnê não nasceu ainda. O presidente que vai assumir o Corinthians para pagar o último boleto, aí sim, de alguma maneira dá para comemorar, eu não devo mais nada, o estádio é meu, o estádio está pago, ainda não deve ter nascido. Se isso funciona ou não, é muito difícil para algumas pessoas compreender com muita alegria isso. E outra coisa, tanto a Caixa como o Corinthians, e acho que acontece com os outros clubes também, disseram claramente que o acordo é confidencial. Por isso que o Mauro, imagino, tenha enfrentado alguma dificuldade para dar detalhes, porque ele não conhece todos os detalhes, muito menos eu, do acordo, como ele foi feito efetivamente. Eu não sei se o Conselho conhece detalhes, item por item também, não sei. Mas o acordo, quando você pergunta, aliás, a Caixa foi perguntada sobre isso, e ela deixou muito claro que é um acordo confidencial e que ela não comenta dívidas que foram refinanciadas ou que estão em andamento para refinanciamentos. Então, esse é o quadro que a gente tem. Né? Como? Cômodo. Esse é o muito quadro. Cômodo. Esse é o quadro que existe nesse momento. De qualquer maneira, o Corinthians comemorou. Se considera uma notícia importante, que vai sobrar mais dinheiro para fazer algumas coisas, eu prefiro só dizer que dei a notícia também. Nada mais que isso. Como todo mundo sabe, né, a Caixa Econômica ela é Caixa Econômica Federal, então ela é do governo federal. O FGTS, o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço, e todos os funcionários de carteira assinada é depositado na Caixa Econômica. Só isso resulta num montante muito grande que essa instituição movimenta. A Caixa Econômica tem os seus correntistas, tem lá, né, as pessoas que são clientes, as pessoas que pegam dinheiro emprestado com ela, quem poupe na Caixa, essa coisa toda. É muito curioso como uma instituição federal, né, que tem esse, digamos assim, ao mesmo tempo que é uma obrigação, é também um privilégio você ter esse montante depositado mensalmente que movimenta esse dinheiro.
que é emprestado para as pessoas, porque é um banco, né? A Caixa compete com outros bancos no mercado, como a Petrobras também é estatal, ela compete com as outras empresas do ramo de petróleo e tudo mais. Então ela faz anúncio, ela divulgou, inclusive, né? O logo dela estava na camisa do Corinthians, do Flamengo, de uma infinidade de times há pouco tempo atrás, né? É curioso que isso possa ser confidencial, ou seja, o cidadão não precisa saber, o correntista da Caixa não precisa saber, o cara que poupou na Caixa não precisa saber. É confidencial. E o mesmo vale para o sócio do Corinthians, o torcedor do Corinthians também não precisa saber. É tudo confidencial. Sendo que o estádio foi construído também com utilização, que tudo passa não pela Caixa, passa pela linha de crédito do BNDES, que é o Banco de Fomento do país, uma linha de crédito muito generosa que foi criada na época para a Copa do Mundo. Então, os 400 milhões que são emprestados para a construção do estádio, a Caixa é o banco que faz, digamos assim, que vai intermediar isso. O BNDES não pega o dinheiro e põe na conta Se você quiser amanhã pegar um empréstimo para sua empresa pelo BNDES, você pode conseguir, mas você vai ter que ter um banco associado nessa negociação, né, nessa transação. Então era a Caixa Econômica no caso, mas o dinheiro vem do BNDES, uma linha de crédito que era muito generosa. Generosa em que sentido? Prazo para começar a pagar, taxa de juros. Existem diferentes linhas de crédito, foram várias matérias feitas à época da Copa do Mundo com relação a essa questão. Então estamos falando de dinheiro público, dinheiro do contribuinte. Dinheiro que vai para o Banco de Fomento, BNDES, passa por um banco estatal, que é a Caixa Econômica, que vai para uma instituição privada, que é o Corinthians. E aí esse clube pega o dinheiro, utiliza, faz o estádio, fica essa dívida rolando, e na hora de dar uma satisfação ao contribuinte, ao cidadão, ao torcedor, ao correntista da Caixa, etc. e tal, é confidencial. Eu acho isso muito cômodo, muito interessante, muito conveniente para as partes interessadas. Menos para aqueles que querem saber os detalhes e que deveriam ter esse direito. Acho até que tem esse direito, não sou advogado, mas imagino que deve ter esse direito. Por que não? Por que não, o torcedor? Como é que você pede? Associe-se ao meu clube. E você não quer dar explicação para esse torcedor sobre isso. Ah, eu não posso, é confidencial. Poupe na Caixa você também. Mas você não vai explicar para quem poupa na Caixa que esse dinheiro pode estar aqui ou ali. Né? E o BNDES é outra história, porque ele não anuncia em lugar nenhum, mas é o banco estatal, gente, é o banco de fomento do país. Eu acho isso tudo muito lamentável, inclusive. Acho que com transparência seria muito melhor. E tem um outro detalhe que é importante. Quando o clube, pode ser o Corinthians ou qualquer outro, negocia com a Caixa numa situação como essa, a Caixa Econômica Federal, as pessoas que a representam, certamente, elas têm acesso à informação, né? Então elas sabem, por exemplo, que o Corinthians faz grandes investimentos no seu time de futebol. Se você tem dinheiro para fazer grandes investimentos no seu time de futebol, por que você não pode começar a pagar já a dívida do estádio? Por que ela tem que ser adiada? Qual a justificativa? Isso é razoável? Alguém aqui na mesa acha isso razoável? Você que acha isso razoável? Digamos que você deva um dinheiro ao banco. Aí você chega no banco e fala o seguinte: seu gerente, vamos fazer um negócio aqui, eu vou pagar a dívida para você, mas a partir de 2024. Sabe por quê? Eu comprei um carro novo. O meu carro estava velho, eu tinha que comprar um carro novo, eu estou num carrão bacana agora, então eu só vou começar a pagar. Então o gerente vai dizer: amigão, a dívida está correndo aqui, os juros não estão correndo aqui, você vai ter que começar a pagar já. Senão eu vou te protestar, senão é assim que funciona. Mas, de fato, os clubes têm certos privilégios, não é só o Corinthians, mas isso eu acho que merece uma discussão um pouco mais profunda. Quando tentam trazer para o raso, eu acho que é muito cômodo. O raso é isso, é confidencial, não vamos falar sobre isso, não vamos nos aprofundar. Aí tem sempre aquele argumento tipo, quem fala isso é anti, e tem tolo que acredita nisso, né? Tem tolo que acredita, porque é anti. Meu Deus do céu, como é que a pessoa pode ser tão ingênua, né? E é mais incrível que tudo isso aconteça num país como o Brasil, onde um dos seus principais clubes de futebol, o Cruzeiro, está amargando, está comendo o chamado pão que o diabo amassou já há 3 temporadas, tendo que ser reconstruído, já foi vendido para tentar se reerguer por conta de má gestão. Claro que são situações diferentes, mas é má gestão. Má gestão de um tipo, de outro tipo, é tudo má gestão. O Corinthians vive uma má gestão há muito tempo, senão não teria a dívida absurda que tem. Eu sempre gosto de lembrar que esse mesmo grupo político já estava no poder quando o time caiu e eles assumiram, né? Muda uma pessoa ou outra, mas é o mesmo grupo. E eles fizeram um início muito bom. Em 2011, 2012, quando o Corinthians era campeão de tudo que sempre sonhou, a dívida era muito pequena, era cerca de 111 milhões de reais, uma dívida absolutamente controlada de um clube que já tinha um centro de treinamento, já tinha uma estrutura bem montada e era um clube vencedor. E, repentinamente, a dívida foi crescendo, a do estádio e a do clube, né? Que se comemorou, inclusive, recentemente, né? Já no começo do ano. A nossa dívida não aumentou. Pô, que maravilha, continua batendo perto de 1 bilhão e você comemora isso, né? Enfim, são maneiras assim de ver o copo sempre meio cheio. Eu lamento muito que na nossa sociedade falte espírito crítico. Eu acho que falta na nossa sociedade, no futebol, evidentemente, não é diferente. E a todas as torcidas falte também espírito crítico, para olhar para o seu dirigente e questioná-lo de uma forma, vale para todas, tá? Sem exceção, de uma forma mais direta, exigindo transparência e explicações sobre o que você está fazendo com o meu clube.
O que você está fazendo com a minha paixão? Mas não, as pessoas passam uma espécie de uma procuração emocional e confundem o clube, que tem que estar acima de tudo nessa relação, com pessoas que momentaneamente o representam e que nem sempre são as pessoas mais qualificadas. Hoje, por exemplo, eu vi alguma coisa aqui, que tem um ex-presidente do Flamengo, Kleber Leite, que fez uma infinidade de contratações que alavancou a dívida do clube, criticando como o Flamengo vai ao mercado, como contrata. O Kleber Leite deveria ser a última pessoa do mundo a falar sobre isso. Mas fala. E tem torcedor que concorda. Porque não tem espírito crítico, não percebe, cara, esse cara não foi um bom presidente. A dívida cresceu, ele fez uma série de contratações. Ele trouxe o Romário. Mas não ganhou depois da Copa do Mundo. Não ganhou os títulos necessários, sempre tinha engenharia financeira. Será que ele é a pessoa mais qualificada para isso? Mas essas pessoas esquecem, então o personagem ressurge. Eu estou citando um, poderia citar vários. O cara ressurge e fala sobre... Amanhã, sei lá, o Leco vai criticar a gestão do São Paulo. E vai ter São Paulo falando, o Leco tem razão. O Leco foi um mau presidente para São Paulo. A dívida do São Paulo não diminuiu, ela cresceu e o São Paulo não ganhou nada. Mas se ele sumir de cena durante um tempo, se ele reaparecer, talvez alguém concorde. Infelizmente funciona assim no nosso país, né? Enfim.